Os imigrantes em Portugal vivem às custas do governo. Fala, imigrante, tem muita gente por aí espalhando essa afirmação de que os imigrantes em Portugal vivem aí às custas do governo através de subsídios. Mas será que isso é verdade mesmo? Cara, diz aí, você já recebeu, você que é imigrante está me assistindo agora, você já recebeu algum subsídio do governo, algum benefício do governo? Já deixa aqui nos comentários, tá bom? Bom, antes da gente entrar aqui nesse assunto de comentar sobre isso que tá acontecendo, que estão falando aqui em Portugal, eu preciso te falar da nossa parceira aqui do canal, que é a Temo, tá bom? Se você quer ajudar o canal Fala dos Imigrantes aqui, você pode ajudar como? Clicando no link que está aqui na descrição e também se ajudar, né? Porque aí você vai ter desconto. A gente está disponibilizando aqui um cupom de 100 euros para quem é inscrito aqui do canal Fala dos Imigrantes e para quem não tem ainda o app da Temo instalado, para você começar a ser cliente e começar a economizar, tá? Porque a intenção da gente aqui é ajudar você a economizar, principalmente agora nessa época, tá? E para você que já é cliente da Temo, já conhece, já tem o aplicativo aí, também vai ter um link aqui na descrição com promoções relâmpagos que somente os inscritos aqui do canal Fala dos Imigrantes têm acesso. Então clica lá no link, aproveita as promoções e já baixa seu app da Temo e começa a economizar com a Temo e o canal Fala dos Imigrantes. Bom, galera, essa afirmação é claro que é falsa, né? E os imigrantes aqui em Portugal não vivem às custas do governo e na sua grande maioria dos casos contribuem para a economia e contribuem muito para a economia, né? Os imigrantes que trabalham, pagam impostos e contribuem para a segurança social igual aos portugueses, não tem diferença nenhuma, né? Isso ajuda a financiar o sistema, né? Isso é uma coisa que os portugueses que são contra a imigração no país aqui precisam entender, cara, porque os imigrantes que estão aqui e contribuem com o país, eles ajudam aí no pagamento das pensões e das aposentadorias. Então, se você recebe a sua aposentadoria, pode ter certeza que uma grande parte desse valor que contribui para o pagamento das aposentadorias são de imigrantes que estão aqui a trabalhar e estão aqui a contribuir, tá? Porque a gente paga imposto igual todo mundo, né? Então, assim, acredito que a grande maioria dos imigrantes que estão aqui, eles estão com a intenção de trabalhar, de poder ter sua vida normalmente e também contribuir com o país. E por que isso acontece? Você sabe que os portugueses normalmente saem de Portugal e vão trabalhar em outros países, né, para poder até ganhar mais, como na Espanha, na França, Bélgica. Você mesmo que é português está me assistindo agora aí, você deve ter algum parente ou algum vizinho, algum conhecido que fez isso, que migrou. Na verdade, os portugueses são um povo de imigração. Eles imigram para outros países, vão trabalhar lá, fazem suas vidas, né? E depois ali, quando já estão numa idade mais avançada, volta a Portugal e vive em Portugal ali os últimos dias, né? Ali a sua idade mais avançada. Não tem nada de errado nisso. Tudo bem, da mesma forma que os imigrantes estão a sair dos seus países para poder vir para Portugal, para ter uma vida melhor, os portugueses também saem de Portugal e vão para outros países para poder buscar uma coisa melhor. Salários que aqui em Portugal a gente sabe que realmente são baixos, né? E não atingem aí o teto que em outros países atingem. Então, nada de errado, só que você precisa entender isso, que quem está aqui, os imigrantes que estão aqui, estão ajudando a pagar a sua pensão, estão ajudando a pagar a sua aposentadoria, né? Estão ajudando a fazer a economia do país girar, porque os serviços que são prestados pelos imigrantes são serviços que fazem a economia girar. Então, tudo isso é contribuição de quem está aqui, de quem imigrou, de quem está ajudando Portugal, porque os jovens aqui em Portugal geralmente não ficam em Portugal, tá? E a ideia de que que os imigrantes recebem o subsídio ao chegar é um mito. Não existe isso. Nenhum imigrante que chega em Portugal recebe benefício só porque veio para Portugal, tá? Claro que tem algumas exceções em casos específicos, tá? Como aí refugiados ou apoio a famílias carentes. Mas isso aí não tem como a gente generalizar. Não é uma coisa que acontece toda vez, ok? Então essas medidas são as medidas pontuais e não para viver à custa do Estado. Isso aí acontece, o refugiado que vem de um outro país para cá, né, ele não teve escolha, ele teve que sair e aí acaba precisando de algumas ajudas, mas não é a grande maioria, tá bom? Agora então vamos a dados para não ficar só nas palavras, vamos a dados. Então, em 2024, as contribuições dos imigrantes para a segurança social atingiram um valor recorde, foram 3,6 milhões de euros, tá, de contribuição
para a segurança social dos imigrantes. Esse valor representa cerca de 12,4% do total das contribuições e resultou num saldo positivo de quase 3 milhões de euros para a segurança social. Se você tirasse só essa porcentagem dos imigrantes, a segurança social estaria ali, não terminaria o ano com um saldo positivo, mas terminaria ali talvez em débito, em dívida, ou talvez ali bem no limite. Tá? Então, assim, faz uma grande diferença essa contribuição dos imigrantes para a segurança social, né? Claro que os brasileiros, que são o maior grupo, né, de imigrantes aqui em Portugal, são os que contribuíram mais, né, para o Estado. Cerca de 37% desses 6 milhões e tal, 37% foi contribuição dos brasileiros. Depois são os cidadãos, são os indianos e cidadãos do Nepal, tá, com um pouco mais de 6%. E também tem os angolanos e cabo-verdianos que também contribuem, né, mas a porcentagem de contribuição deles são menores, tá bom? Então, assim, eu trouxe um vídeo aqui para a gente poder assistir junto, tá? Do SIC Notícias, que fala um pouquinho sobre isso. Vamos assistir aqui comigo. Em 3 anos, as contribuições dos estrangeiros em Portugal subiram mais de 150% e atingiram o recorde de 3.645 milhões de euros. Uma fatia da população que representa apenas 10% dos residentes em território nacional, mas que ainda assim, em 2024, entregaram mais de 12% do total das contribuições feitas à segurança social. O que ela disse, são só 10% das pessoas que vivem legalmente em Portugal, né? Fora, como eu disse, tem aqueles imigrantes que não estão legais, não têm documento, na verdade, mas também contribuem, porque se você consegue ali um contrato de trabalho, você consegue descontar. Ou se você está com recibo verde, você também desconta, né, para a segurança social. Dentro da população estrangeira, são os brasileiros que representam o maior grupo. Ultrapassam os 37%, seguidos pelos cidadãos da Índia, com pouco mais de 6,5%, e dos do Nepal, com 4,3%. Também Cabo Verde e Angola entram na lista, com menos de 4%. Por um lado, como participam na criação da riqueza, como participam nas contribuições para a segurança social, mas também envolvem despesas que é preciso não esquecer. Por um lado, eles têm direito ao subsídio de desemprego se cumprirem os prazos mínimos de descontos para a segurança social, assim como... Mas eu acho que esse subsídio aí do seguro-desemprego não conta, né? Porque você trabalhou ali, então você, acabou sendo demitido, né? Isso aí é normal. Esse subsídio do seguro-desemprego eu acho que não conta como um benefício do governo. Isso aí é porque todo trabalhador tem direito, em qualquer lugar do mundo acho que tem isso, né? Um subsídio de baixa por doença. E depois também tem direito às pensões. Não é um lucro líquido para a segurança social. Mas para já, o que recebem fica aquém daquilo com que contribuem. Também em 2024, as prestações sociais pagas a cidadãos estrangeiros fixou-se nos 687 milhões de euros, o que representa apenas 1/5 do que entregam aos cofres da Segurança Social. Para você ver, a contribuição é muito maior do que os imigrantes recebem. Representa 1/5 só do tanto que é pago à Segurança Social, que é recebido de volta. Ou seja, é muito baixo a proporção do valor que você recebe, né, do que você recebe de benefício, do quanto você paga, né? Assim, eu também acho que aqui em Portugal a questão dos impostos acabam sendo puxados. A gente às vezes reclama muito que no Brasil tem muito imposto, mas aqui também não é tão simples, não é tão fácil, né? Também tem bastante imposto para se pagar, tá? Bom, é isso, galera. Vocês viram aí, para não ficar só nas minhas palavras, né? Vocês viram que os imigrantes contribuem. Não tem essa de que, não, os imigrantes vêm para cá para poder viver aí
de subsídio do governo, de ajuda do governo, tá? É claro que eu também não vou generalizar, não dizer que nenhum imigrante vive de subsídio do governo, porque eu sei que também tem aqueles aí que realmente não querem trabalhar e só querem viver de subsídio, como no Brasil também tem. Muitas das pessoas que estão no Brasil têm, né? Mas assim, a verdade é que há algum tempo Portugal passou a defender aí, a depender da mão de obra estrangeira para garantir o aumento do número de trabalhadores que fazem descontos para a segurança social. Isso é fato, como foi mostrado no vídeo, né? Isso muito porque os portugueses também imigram. Então você tem que colocar na cabeça que os portugueses imigram. Eles não ficam aqui no país para contribuir. Porque se todos os portugueses estivessem em Portugal, Portugal não dependeria tanto assim da mão de obra estrangeira, né? Aí vem a incoerência das campanhas anti-imigração que estão acontecendo aí pelo país, né? Porque, cara, de um lado estão os imigrantes regulares que contribuem e são muito atacados, né? Por conta disso, dizendo que recebem subsídios, e do outro lado estão aqueles imigrantes irregulares que não têm a documentação, mas mesmo assim contribuem com o país e não conseguem nem entrar no sistema, né? Quem dirá? Imagina aí eles receberem subsídio do governo, porque para quem não tem documento é muito limitado as coisas, você não consegue fazer muita coisa, principalmente com a mudança da nova lei de imigração, né? Se você não sabe do que eu estou falando, eu fiz um vídeo explicando sobre isso, todas as mudanças da lei de imigração, também vou deixar aqui no card para você poder assistir depois, tá bom? E por vezes esses imigrantes que não têm documento acabam ainda sendo explorados por pessoas, né, que não são de boa índole, né? Então acaba sendo explorado até por brasileiros mesmo, né? Então acontece muito isso. Então assim, você precisa entender realmente uma coisa, que os imigrantes que estão cá não estão querendo nenhum benefício do governo ou tirar vantagem sobre os portugueses. Não, até porque de benefícios do governo o Brasil tá cheio, tá? Então se as pessoas quisessem benefícios, ficavam no Brasil e não vinham para cá. Mas eu acredito que a grande maioria estão em Portugal em busca de uma vida melhor, mais tranquila, que muitas vezes no Brasil ou no seu país de origem não conseguem. E claro, existem pessoas e há exceções de pessoas de má índole nesse meio, mas acredito que a grande maioria prefere contribuir com o crescimento de Portugal. Agora me diz você concorda com esse vídeo? Você acha que os imigrantes vivem de subsídios ou não? Você acha que os imigrantes vieram aqui para poder contribuir? Deixa aqui nos comentários também, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo, vamos bater um papo. Te vejo no próximo vídeo, valeu, tchau!